Olá, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio dinâmico das populações. E para começar, nós temos que relembrar, né, o que são populações. Populações são grupos de indivíduos de mesma espécie que interagem entre si numa determinada área por um período de tempo. E para que tudo ocorra perfeitamente, essa população ela tem que estar o quê? Estável, sem nenhum problema, né? Ou sem nenhuma grande alteração. Então, agora nós vamos ver alguns fatores que limitam esse crescimento, né? Ou que causa um desequilíbrio nessa população. Então, nós temos aqui a disponibilidade de alimentos, a densidade populacional, que seria, né, a quantidade de indivíduos numa determinada área, a competição intraespecífica, o que seria a competição intraespecífica? Seria a competição entre indivíduos de mesma espécie. Nós temos a competição interespecífica, que são competições, né, interações entre indivíduos de espécies diferentes. O predatismo, né, é quando o animal ele mata o outro para se alimentar. E o parasitismo, né, quando nós falamos do parasita, né, aquele que às vezes não mata, mas ele se alimenta, né, ele suga os nutrientes de outros seres vivos. E aqui nós temos, né, a nossa população e alguns fatores. A natalidade. A natalidade, quando, é quando nascem, né, seres que nascem indivíduos num determinado período de tempo. Mortalidade, quando se tem mortes, né, num determinado período de tempo. Aqui nós temos a imigração, né, quando tem a chegada de indivíduos. Emigração, quando tem a saída de indivíduos de uma certa região, de uma certa área, né? E aqui nós temos um pouquinho do que nós falamos, né? Do que eu falei agora. Nascimento fazem aumentar o número de indivíduos, mas do mesmo modo as mortes fazem diminuir. Então, nascendo e morrendo, isso vai fazendo com que naquela população ocorra um equilíbrio. Os seres vivos que constituem as diferentes populações através da reprodução deixam descendentes. Também aqui, né? Porque a gente sabe que os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, né? E morrem. E aqui, quando eles se reproduzem, eles vão deixando os descendentes. Número de indivíduos que constitui cada população no ecossistema não é fixo. Experimenta oscilações conforme as circunstâncias. Conforme o que vai acontecendo na população, o número de indivíduos pode aumentar ou pode diminuir. Por exemplo, a disponibilidade de alimento. Aqui nós temos uma característica muito importante de população, né? Nós falamos da densidade. O que seria a densidade? Falando assim, em simples, né, de um modo bem simples, a densidade seria a quantidade de indivíduos que ocupam uma certa área, né, uma certa região. Então, nós temos aqui, ó, número de indivíduos e o espaço ocupado por ela, ou a área, né, ocupada. Nós temos aqui um exemplo simples, tá? Nós temos um estádio de futebol com uma determinada torcida. Será que esse estádio de futebol comporta muito mais pessoas do que sua capacidade? Provavelmente não, né? Então, isso mostra, né, como pode acontecer nas populações, né? O número de indivíduos é muito importante, porque uma quantidade excessiva, né, muitos indivíduos naquela população pode ocasionar a falta de alimento. E aqui nós temos fatores que afetam a densidade, né, que afetam essa população: a natalidade, a migração e a mortalidade. Então, aqui nós temos alguns indicadores demográficos, né? A natalidade. O que é a natalidade? Como eu já falei, corresponde ao número de indivíduos que nascem em um determinado tempo. A mortalidade, que morrem, né? Indivíduos que morrem em um determinado tempo. Imigração, aqueles que entram, né? Numa região, numa área, no país. Emigração, aqueles que saem, né? Daquela área, daquele país.
Então, aqui nós temos alguns fatores, né, que influenciam esses indicadores. E aqui nós temos também, né, uma formulinha para a gente saber, né, se nesse período de tempo, né, o quanto está se a taxa, né, quantos estão nascendo, quantos estão morrendo, né? Então nós temos aqui número de nascidos pelo tempo, aqui da mortalidade, número de mortes pelo tempo. Mas aqui nós temos, ó, influenciada por diversos fatores como disponibilidade de alimento e clima, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Para que uma população esteja em equilíbrio, ela depende então de vários fatores. Aqui também nós falamos do potencial biótico. Quando a gente fala, né, em bióticos, nós estamos falando em vida. Então aqui, ó, a capacidade máxima de uma população de se reproduzir em condições ideais denomina-se potencial biótico. Quando tudo está funcionando perfeitamente, né, essa população ela se desenvolve, né, ela se reproduz de uma forma estável, né, de uma forma natural. Como nós podemos ver aqui alguns exemplos, né, a alimentação dessas borboletas, aqui nós temos o óvulo e os espermatozoides, né, que estão tentando aqui entrar nesse óvulo. Aqui nós temos uma curva para mostrar para a gente o crescimento de uma população, né? Ele começa lento, olha lá, ele fica maior e depois ele se estabiliza, tá? E aí aqui é quando não se sofre grandes alterações naquela população e ela fica estável por um determinado período de tempo. Fatores que influenciam no crescimento das populações. Novamente, são fatores lá, que vai determinar o crescimento ou não dessa população. Então, nós temos aqui os fatores abióticos. Esse A nega, né? Está negando a vida. Então, são fatores que vão influenciar, né, nesse crescimento dessa população. Então, nós temos aqui luz favorável, temperatura favorável, nível de nutrientes químicos favoráveis, tá? E nós temos os fatores bióticos. Quando a gente fala em biótico, nós estamos falando em vida, né? Então, olha lá, a reprodução, quantidade de alimento, a competição por recursos, capacidade de se esconder ou se defender, né, de predadores, capacidade de resistir a doenças, emigração, como nós já falamos, né? Capacidade de se adaptar. Aqui nós temos os fatores que fazem com que ocorra o decréscimo, né? Que essa população ela não cresça, ao contrário. Então nós temos aqui também, né, a parte abiótica, que é a intensidade da luz, a temperatura, a falta de nutrientes, e bióticos, aqueles que estão ligados à vida. Taxa de reprodução, quantidade de alimento, grande competição, a capacidade aqui, né, de se esconder dos predadores, a resistência a doenças, a emigração e a adaptação. Aqui nós continuamos falando, né, sobre alguns fatores. Aqui nós vamos falar um pouquinho da resistência ambiental e flutuação. A resistência ambiental. Então, o que é a resistência ambiental? Né? É o que impede que as populações cresçam conforme o seu potencial biótico. Né? Tratam de fatores que limitam esse crescimento. Então, nós temos o clímax, tá? A alimentação, as competições, o parasitismo e a predação. Predatismo, como nós falamos, né? O que seria o predatismo? É quando um animal ele vai lá e ele mata, né, o outro para se alimentar. Então aqui nós temos um gráfico, né? Olha lá, número de organismos e aqui nós temos os anos que foram se passando. E nós temos aqui então nossa representação. Nós podemos observar que os linces, né, que são os predadores, representados em rosa, e as lebres, que são as presas, em verde. Então, nós podemos observar, né, que conforme aumenta a quantidade de presas, aumenta a quantidade de predadores. Então, quanto mais presas, maior o número de predadores. E isso faz com que aquela população ela fique o quê? Ela fique em equilíbrio. Porque se faltar a presa, vai aumentar o número de predadores. Se faltar os predadores, vai aumentar muito as presas. E isso pode ocorrer um desequilíbrio na população, nessas populações. Então, tá aqui, ó.
A relação predador-presa demonstra o acompanhamento do número de indivíduos entre as populações. Aumenta a população de presas, aumenta a disponibilidade de alimento para o predador, que se reproduz e aumenta em número. Aqui nós temos o parasitismo, né? O que seria o parasitismo? O parasitismo é aquele ser, né, que necessariamente, às vezes ele não mata o outro indivíduo, mas ele está aqui, ó, sugando, né, os nutrientes daquele ser vivo aonde ele está parasitando. Então aqui nós temos o caso desse cogumelo. Então é uma relação desarmônica, né, entre duas espécies, onde aqui esse fungo, né, ele está sendo beneficiado, mas aqui essa árvore, ela está sendo prejudicada, porque ele está o quê? Ele está absorvendo os nutrientes dessa árvore. Então aqui vai estar acontecendo o quê? Prejuízo para a árvore, né? E aqui a gente está vendo que essa espécie, e benefício, né, para essa espécie de fungo. Relação desarmônica entre duas espécies em que uma espécie se nutre de partes do outro, traz prejuízos nutricionais e de outras ordens, ao ser parasitado. Então, aqui nós estamos vendo uma relação, né, que apenas um se beneficia. E aqui nós temos a comunidade clímax. O que seria a comunidade clímax, né? A comunidade clímax é quando essa comunidade ela já se apresenta estável. Essa comunidade, ela não vai sofrer grandes alterações, então ela vai conseguir se manter estável por um determinado tempo, ok? E nós temos aqui então alguns exemplos, né? Olha lá, clímax, máximo que a flora e fauna podem atingir no biótipo, com o domínio do meio. Então nós temos aqui florestas nas regiões tropicais, tundra na região ártica. Então aqui nós temos dois exemplos, né? Então quando acontece o clímax, é quando já essa população já está o quê? No período estável, né? Ela já, por um determinado período de tempo, ela vai ficar assim, entre aspas,